Olá, meu nome é Matheus Patrício de Oliveira, sou estudante de medicina do sexto semestre da Universidade de Laupal, da disciplina de Fisiopatologia 2 com o Dr. Luiz Oporto. Hoje dia vamos falar sobre a enfermidade por refluxo gastroesofágico e também sobre o esôfago de Barré. Aqui uma breve introdução. A enfermidade por refluxo gastroesofágico se dá quando o ácido estomacal retrocede com frequência ao tubo que conecta a boca e ao estômago, que é o esôfago. Este retrocesso de ácido pode irritar o revestimento do esôfago. A enfermidade por refluxo gastroesofágico é um refluxo leve de ácido que ocorre por menos de uma vez ou 2 vezes por semana, ou um refluxo moderado a grave de ácido que ocorre pelo menos uma vez por semana. A maior parte das pessoas pode controlar a moléstia da enfermidade por refluxo gastroesofágico com câmbios em seu estilo de vida ou medicamento de venda livre. Por algumas pessoas com enfermidade por refluxo gastroesofágico, quizás necessitam medicamento mais potente ou incluso cirurgia para aliviar os sintomas. Aqui um pouco sobre a epidemiologia da enfermidade. A enfermidade por refluxo gastroesofágico, a ERG, como se abrevia, se produz como consequência do refluxo patológico do contenido gástrico ao esôfago e em atualidade, constitui uma das entidades nosológicas do aparato digestivo de maior prevalência na população ocidental. Assim, basando nos dados que o Estudo Internacional de Hesse, se estima que 7,7% da população ocidental refere sintomas de ERG, sendo um dos motivos de consulta mais frequente tanto com o digestólogo como com o médico da família. O termo ERG inclui tanto em pacientes expostos ao risco de apresentar complicações como uma esofagite, como consequência do refluxo gastroesofágico, como a pacientes que experimentam um menoscabo significativo de seu bem-estar, sua qualidade de vida, devido aos sintomas produzidos por refluxo. Aqui um pouco sobre a patologia da ERG. As teorias sobre a patogênia de la ERG han evolucionado historicamente aqueles que los relacionam com fatores puramente anatômicos, como a hernia de hiato, hasta as teorias mais recentes que señalam a disfunção do esfíncter esofágico, a EEI, como a causa fundamental do refluxo patológico. Atualmente, o conhecimento mais exaustivo da fisiopatologia de la ERG, derivado da introdução de los estudos funcionais, manometria esofágica e pH-metria, permite afirmar que sua patogênia é multifactorial, aceptando-se que a ERG seria o resultado do desequilíbrio entre fatores defensivos e fatores agressivos ao nível da mucosa esofágica. Aqui uma imagem representando uma balança entre os fatores defensivos e fatores agressivos. Do lado dos fatores defensivos temos a barreira anti-refluxo, aclaramento esofágico e a resistência da mucosa. Esses três mecanismos vão proteger o esôfago desses ácidos que vai envolver do estômago. E os fatores agressivos é o volume e natureza do conteúdo refluído, ácido e pepsina e sais biliares, que em contato com a mucosa do esôfago vai causar dano e irritação produzindo laerge. A tabela equilíbrio entre os fatores defensivos e fatores agressivos no nível da mucosa esofágica. A barreira anti-refluxo, como falado anteriormente, com seus diferentes componentes, é o aclaramento esofágico que permite a normalização do pH intraesofágico mercê ao peristaltismo primário e a resistência da mucosa esofágica actuariam como fatores defensivos, mientras o ácido refluído deixa o estômago e, em menor medida, a pepsina. Em las sales biliares actuariam como fatores agressivos e mediadores principais da lesão tissular. A ruptura do equilíbrio entre fatores defensivos e fatores agressivos se produziria fundamentalmente por la disfunção da barreira anti-refluxo e, em menor medida, por la disfunção do aclaramento esofágico. Acá mais alguma figura representando a representação esquemática da união esôfago-gástrica e dos componentes da barreira anti-refluxo, onde se encontra cá um esôfago intraabdominal, representado por cá, uma crura diafragmática, o esfíncter esofágico inferior e também o ligamento freno-esofágico, que estão representando uma representação da união esôfago-gástrica. O passo do conteúdo ácido e de pepsina do estômago ao esôfago é o fator clave em o desenvolvimento da ERG. Em condições normais, a barreira anti-refluxo limita esse passo e, se disfunção, o facilita.
É o contato do material refluído desde o estômago com a mucosa esofágica ocasiona os sintomas e as lesões histopatológicas características da enfermidade. Aqui uma imagem representando também, aqui podemos observar o estômago com a união esôfago-gástrica. Observamos aqui que está bem cerrado a abertura aqui, o esfíncter esofágico inferior, que não está dando passo do líquido estomacal, dos ácidos do estômago, hacia o estômago, não sendo lesão na parede e no epitélio do esôfago. Acá temos um esfíncter esofágico inferior aberto, onde ocasiona a lesão por conta dos ácidos do líquido do estômago, ocasionando lesão em o esôfago. Mecanismos responsáveis pela disfunção da barreira anti-refluxo. Acá temos a hipotomia do esfíncter esofágico inferior, também abreviada de EEI. Em pessoas sanas, a EEI apresenta um tono basal que oscila entre 12 a 30 milímetros de mercúrio. Esses valores precisivos mostram variações ao longo do dia e são modificáveis em função de incrementos pontuais da pressão intraabdominal, da ingesta de determinados alimentos e da toma de fármacos. A hipotonia esfínteriana que desencadena refluxo patológico pode ser de duas maneiras. Pode ser uma hipotomia severa, com pressão basal menor de 5 mm de mercúrio, que permite refluxo livre do contenido gástrico ao esôfago, e em este grupo também existirá uma boa correlação entre a pressão do EEI e a severidade da esofagite. A hipotonia moderada, com valores precisos basais ligeiramente superiores a 10 mm de mercúrio, produzindo-se refluxo por estresse ante aumentos transitórios da pressão intraabdominal, coincidentes com o descenso da pressão esfínteriana barro el influjo de fármacos, tabaco ou de alguns alimentos, del tabaco. Relações transitórias inadequadas do EEI. Recebe o nome de relações transitórias do EEI, RTEEI, os descensos bruscos e de grande duração, maior a 10 segundos, de la pressão esfinteriana, descenso não relacionado com a deglução e que, por lo tanto, não se acompanha ao registro de manometria de uma sequência peristáltica. Essas relações são a resposta reflexa fisiológica à distensão gástrica por gás ou por alimento e estão relacionadas com o eructo. Se é observado que uma porcentagem variável dessas relações se segue de episódios de refluxo e determina a maioria dos episódios de refluxo em indivíduos sanos. Em aumento da frequência e ou da duração dessas RTEI seriam responsáveis de 60 a 90% dos episódios de refluxo patológico e conlevariam habitualmente na hernia leve. A hernia de hiato. A hernia de hiato é definida como desplazamento da união esôfago-gástrica por cima do hiato esofágico do diafragma e que inclui uma proporção maior a menor do estômago, ha sido implicada em la patologia de la hernia. Sua importância relativa ha variado com o tempo, passando de ser o fator patogênico quase único em épocas anteriores à introdução dos estudos funcionais do tubo digestivo, a permanecer em o ouvido quando a manometria esofágica permitiu conhecer a importância da hipotonia do EEI em um refluxo patológico. A hernia de hiato está presente em 54 a 90% dos pacientes com esofagites por refluxo e em 76% dos pacientes com esôfago de Barré, frente a 8 a 60% de indivíduos sanos. A presença de hernia de hiato é a variável que melhor preside a frequência de episódios de refluxo registrado mediante a peatimetria. Ao analisar mediante análise de regressão logística a contribuição de diferentes variáveis potencialmente relacionadas com o refluxo. Em essa análise, a intensidade do refluxo se correlacionava com a extensão axial da hernia, isso de si, com seu tamanho. Entre os pacientes com hernia, aqueles que apresentam a hernia tem uma peatimetria mais patológica. A hernia de hiato favorece o desenvolvimento da hernia através dos seguintes mecanismos: por la perda do suporte extrínseco do diafragma crural sobre a EEI, também sobre a interação com o EEI hipotônico,
intensificando o grado de incompetência da barreira antirrefluxo e aumentando a frequência de RTEI, dificultando o aclaramento esofágico mediante o desenvolvimento do fenômeno de refluxo, por o qual é o contenido ácido retenido na hérnia, traz um episódio de refluxo, volveria novamente ao esôfago, traz uma relaxação transitória do EEI. Acá um pouco sobre as manifestações clínicas. O espectro de las manifestações clínicas de la ERG é amplíssimo. Classicamente, os sintomas causados por la ERG se classificam em sintomas típicos e sintomas atípicos, ou manifestações extraesofágicas. Acá uma imagem que vai nos resumir os sintomas. Em los sintomas típicos, temos a pirose, que é um dos mais importantes, a regurgitação, disfagia e odinofagia. Sintomas atípicos ou manifestações extraesofágicas, temos dolor torácico, manifestações otorrinolaringológicas, laringite posterior ou outras faringites, sinusites, globofaríngeo ou laringospasmos. Também nas manifestações respiratórias temos a tosse crônica, asma bronquial ou outros, como pneumonites recidivante e fibrose pulmonar. E também nas manifestações orais, que é erosões dentárias e queimação oral. Acá também mais detalhadamente os sintomas típicos. La pirose. La pirose é uma sensação de ardor ou queimação que surge do estômago e pode irradiar-se para a área de retroesternal hacia o coelho. Se considera é o sintoma mais comum de la ERG. No obstante, a ausência de um patrão ouro para o diagnóstico da enfermidade, como se é comentado com anterioridade, não permite conhecer com certeza a capacidade preditiva deste sintoma. La pirose aparece uns 30 a 60 minutos depois da ingesta e só aliviar-se com a toma de antiácido, aunque seja solo de forma transitória. Quando é muito intensa, o paciente pode percebi-la como um dolor em epigastrio ou bem a nível retroesternal. Se sabe que não existe uma boa correlação entre a intensidade da pirose e a severidade das lesões esofágicas. Acá temos um pouco sobre a regurgitação. A regurgitação ácida é um sintoma muito específico da ERG, aunque menos frequente que a pirose. Consiste em o passo de material contenido em o estômago à la boca, bem de forma espontânea ou desencadenando por determinadas posturas que aumentam a pressão intraabdominal. É típico que apareça ao inclinar-se hacia adelante ou em decúbito lateral direito, quando se produz episódio de regurgitação noturna. Pode manifestar-se em o paciente em forma de disneia ou de crise de tosse de tipo irritativo. A odinofagia é uma das menos frequentes. A odinofagia se define como uma deglutição dolorosa a nível retroesternal, e há que señalar que não é um sintoma habitual de la ERG. Habitualmente, a odinofagia se manifesta por um dolor de intensidade leve, aunque em determinadas circunstâncias pode ser intensa, dificultando incluso a alimentação do paciente. Sua presença suele indicar bem a existência de uma esofagite, geralmente grave, ou bem a aparição de contrações sincrônicas ou terciárias, e é indicação de realizar uma endoscopia. La disfagia. Em la ERG, la disfagia pode deber-se a uma alteração da motilidade esofágica, um hiperestaltismo esofágico que dificulta a progressão do bolo alimentício, ou a existência de uma lesão orgânica, bem seja uma esofagite ou uma estenose péptica. Em o primeiro caso, o paciente só apresentar uma disfagia parodógica para líquidos exclusivamente ou simultaneamente para sólidos e para líquidos, mientras que quando há lesões esofágicas, a disfagia é progressiva, inicialmente para os sólidos e posteriormente para líquidos. Finalmente, não há que olvidar que os pacientes com ERG podem desenvolver um esôfago de Barré, que é uma das enfermidades que vamos falar posteriormente, sobre o que pode assentar a um adenocarcinoma esofágico, cuja principal manifestação clínica é a disfagia. Por ello, ante todo paciente com sintomas de ERG e disfagia, é necessário realizar sempre uma endoscopia. Complicações da ERG. A complicação mais habitualmente associada à ERG são o esôfago de Barré que vamos falar, a estenose esofágica, a hemorragia digestiva, a úlcera esofágica e mais raramente o adenocarcinoma do esôfago. Agora vamos falar especificamente sobre o esôfago de Barré. O esôfago de Barré se define como a presença de metaplasia intestinal em la mucosa do esôfago distal. A prevalência estimada em pacientes de ERG é de 3 a 4%.
A prevalência estimada em pacientes com ha dicho es de 3 a 4%, e os pacientes com ERG têm uma maior probabilidade de apresentar esôfago de Barré. Quanto menor é a idade de início da clínica, maior é a duração da sintomatologia e existe episódio de refluxo noturno mais grave. Además, a presença de esôfago de Barré é maior nos varones e sua incidência aumenta com a idade. Numerosas publicações han demonstrado que o esôfago de Barré se associa a um incremento de risco do adenocarcinoma de esôfago que estima entre 0,5% e 1% anual. Se considera o esôfago de Barré largo quando a afectação é maior que 3 cm, e esôfago de Barré curto quando é menor que 3 cm. Ambas entidades compartem uma fisiopatologia comum, pero, aunque os estudos não são absolutamente concluentes, parece que o risco de degeneração neoplástica em el tipo curto pode ser menor. Em los pacientes com esôfago de Barré, se aconselha segmento endoscópico com o objetivo fundamental de detectar precocemente a displasia, que é um marcador de risco de malignação do epitélio metaplástico, aunque carecemos de estudos em los que demuestre que com esta medida se reduz a mortalidade desse paciente. Em los pacientes com esôfago de Barré, em los que não se detecta displasia, seria conveniente prosseguir com controles cada 3 ou 5 anos. Em aqueles com displasia de baixo grado, é aconselhável a realização de 2 endoscopias com toma de biópsia consecutiva, separado por intervalo de 6 meses e prosseguir logo com endoscopias anuais. O esôfago de Barré se relaciona com o aumento em o risco de contrair câncer de esôfago, aunque o risco seja pequeno. É importante realizar controles periódicos em busca de células pré-cancerosas. Se descobre a presença dessas células pré-cancerosas, estas podem tratar-se para prevenir o câncer de esôfago quando é identificada precocemente. Os sintomas do esôfago de Barré. Os câmbios em um tecido característico do esôfago de Barré nos causam sintomas. Os signos e sintomas que têm, em geral, se devem à enfermidade por refluxo gastroesofágico, é a ERG que estamos falando agora, e pode compreender os seguintes: a dor do estômago frequente, disfagia e com menor frequência dor em o peito. Muitas pessoas com o esôfago de Barré não apresentam signos nem sintomas. Quais são os fatores de risco para aumentar a probabilidade da pessoa ter um esôfago de Barré? Uma dor no estômago e refluxo ácido, a idade, ser do sexo masculino, ser de raça branca e ter sobrepeso. Fumar atualmente ou haver hecho em o passado por muitos anos. Sobre a dor em estômago, padecer de enfermidade por refluxo gastroesofágico que não melhora com medicamentos conhecidos como inibidores de bomba de prótons, por la qual é necessário um medicamento em forma regular, pode aumentar o risco de apresentar esôfago de Barré. Em la idade, pode aparecer a qualquer idade, aunque é mais frequente em adultos maiores. É o sexo, os homens têm muitas mais probabilidade de ter esôfago de Barré do que as mulheres. Sobre a raça, tem maior risco de desenvolver essa enfermidade com respeito às pessoas de outras raças, a raça branca. As pessoas obesas também têm um fator de risco elevado. E sobre a pessoa ser fumante ou haver fumado em o passado por muito tempo. Diagnóstico. Sobre os sintomas, vamos falar agora sobre o diagnóstico de ERG. Sobre os sintomas. Em o diagnóstico de ERG, é fundamental a realização de uma correta anamnese. Os pacientes que apresentam sintomas típicos de ERG podem ser diagnosticados perfeitamente através da história clínica e geralmente não requerem outras investigações. Se estima que quando a pirose, que é um dos signos mais importantes da ERG, e a regurgitação ácida são os sintomas predominantes. A probabilidade de que o paciente apresente um refluxo patológico é de aproximadamente 70%. Diversos estudos realizados em atenção primária han analisado a concordância entre os sintomas de pirose e regurgitação e o diagnóstico endoscópico, prova não considerado como padrão de ouro, e seus resultados demonstram que os médicos de atenção primária são capazes de diagnosticar a ERG a partir dos sintomas de maneira bastante precisa. Ensaio terapêutico com inibidores de bomba de prótons. É um ensaio empírico com inibidores de bomba de prótons e BPS. É útil para o diagnóstico de ERG e é vantajoso enquanto a simplicidade e tolerância a respeito da endoscopia.
Se aconselha administrar IBP a dose estándar durante 2 a 4 semanas. A utilização de um tratamento de IBP, quando se compara com a endoscopia e a peatimetria de 24 horas, tinha uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 55% em ao diagnóstico de Laerge. A sensibilidade ao tratamento empírico parece aumentar quando se utiliza doses altas de IBP, omeprazol 20 mg a cada 12 horas durante 1 ou 2 semanas. A endoscopia. Sua sensibilidade para o diagnóstico de Laerge é barra, já que em mais de 50% dos pacientes que padecem de pirose 2 ou mais vezes por semana não se encontram lesões endoscópicas. A Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal recomenda realizar a endoscopia nas seguintes situações apenas: em quando se encontra na presença de disfagia ou dinofágia, sintomas que persistem ou progressam apesar do tratamento, sintomas extraesofágicos, sintomas esofágicos em pacientes imunodeprimidos ou por presença de massa, estenose ou úlceras em esofograma prévio, hemorragia digestiva, anemia ferropênica ou perda de peso. Aqui temos duas tábuas, uma sobre a classificação de Savart e Miller, que é a severidade da endoscopia de esofagite, que é uma lesão única, grado 1, lesão única erosiva ou exudativa oval linear limitada a um solo pliegue longitudinal. Grado 2, lesão não circular com erosões ou escuridades múltiples, limitada a mais de um pliegue longitudinal com ou sem confluência. Grado 3, lesão circular erosiva ou exudativa. Grado 4, lesões crônicas, úlceras, estenose ou esôfago curto, aislado ou associado a lesões do grado 1 e 3. Grado 5, epitélio de Barré, aislado ou associado a lesões do grado 1 e 4. A tábua 3 é uma classificação de Los Angeles, que também é a severidade da endoscopia da esofagite. Grado A, 1 ou mais lesões da mucosa inferior a 5 mm, que não se estendem entre dos extremos superiores de dos pliegues da mucosa. Grado B, 1 ou mais lesões da mucosa superior a 5,5 mm, que não se estendem entre dos extremos superiores de dos pliegues da mucosa. O grado C, 1 ou mais lesões da mucosa que se constituem entre dois extremos superiores de dois pliegues da mucosa, pelas quais se limita a menos de 75% da circunferência. E o grado D, 1 ou mais lesões da mucosa que se limita a menos aos 75% de circunferência. Exploração funcionais. A peatimetria são outros métodos de diagnóstico. A peatimetria ambulatória de 24 horas é a exploração que oferece maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de Laerge, aunque a prova não proporciona informação acerca da causa do reflúgio, nem aporta dados de interesse prognóstico, permite quantificar a exposição ao ácido do esôfago. Analisar sua capacidade de aclaramento, ademais de dar informação qualitativa ao poder conhecer a associação do episódio de reflúgio com os sintomas, há que ter em conta que esta técnica tampouco é o suficiente sensível como para considerar o padrão ouro em o diagnóstico de Laerge. Se sabe que hasta 25% dos pacientes com esofagites documentada por endoscopia pode ter um registro peatimétrico normal. Esta técnica se utiliza fundamentalmente para confirmar a suspeita de Laerge em pacientes que não respondem ao tratamento empírico e apresentam endoscopia normal. Outras indicações aceitas por diferentes autores e sociedades científicas são pacientes com endoscopia normal, que vão a ser considerados para cirurgia anti-reflúgio, e também pacientes em los que suspeita recidiva del Laerge traz cirurgia anti-reflúgio, ou pacientes com sintomas atípicos. Sobre o tratamento. O tratamento de los pacientes diagnosticados de Laerge apresenta certo grado de complexidade devido ao amplo rango de severidade e manifestações clínicas com que se pode apresentar. A presença ocasional de complicações e a diversidade de alternativas terapêuticas disponíveis, de aí os esforços dirigidos à elaboração de estratégias de manejo clínico e ao desenvolvimento de algoritmos que sirvam como guia em la prática clínica diária, homogeneizando as pautas de atuação ante esses pacientes. Os objetivos do tratamento que persegue
de la ERG son el alivio de los síntomas, la curación de las lesiones, la prevención de las recidivas y de las complicaciones y la mejora en la calidad de vida del paciente. Esse objetivo deve alcançar-se tratando de minimizar os custos necessários e os possíveis efeitos adversos, a la vez que maximizando os recursos disponíveis. Tratamento farmacológico. Dado o importante papel patogênico atribuído às relações transitórias do EEI e na ERG, parece lógico dirigir os esforços ao desenvolvimento de fármacos capazes de reduzir a frequência e duração de esses episódios. Se bem se han ensaiadas várias drogas como Bancoflam, Loxiclumide e outras que han mostrado sua capacidade de reduzir o número de relações transitórias e, portanto, o número de episódios de refluxo. Sua eficácia em controle dos sintomas não ha sido demonstrada. Aqui temos uma tabela que mostra os grupos farmacológicos em tratamento de ERG. Aqui temos antiácidos e alginatos, procinéticos, temos a cisaprida, cinitaprida, domperidona, metoclopramida e antissecretores. Tem o anti-AT2, que é antagonista do receptor AT2 da histamina. Temos a cimetidina, ranitidina, nizatidina, farmotidina e roxatidina. E lá em BPS, que são os inibidores da bomba de prótons, temos o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e ensomeprazol. Aqui temos outra tabela, uma figura onde se diz de lá mais eficaz para menos eficaz. Como mais eficaz temos doble dose de IBPS, que são as bombas inibidoras de prótons. Temos doble dose de estandarte de IBPS, meio de dose de estandarte de IBPS, meia dose de estandarte anti-AT2 ou procinético e por último menos eficaz antiácido. Essa é a hierarquia de mais eficaz a menos eficaz. Tratamento dos sintomas leves de refluxo. Aqueles pacientes que apresentam sintomas leves e ocasionais de refluxo e que não satisfazem os critérios para definir seus sintomas como ERG, podem ser tratados com antiácido, associando algumas modificações dietéticas aceitáveis para o paciente. Outra medida referente ao estilo de vida, como a perdida ponderal, é o abandono do hábito tabágico e a elevação da cabeceira da cama. Resulta de muito dudosa utilidade e não se dispõe de evidência que sustente sua recomendação rotinária. Tratamento de mantimento. Dado que a ERG é uma enfermidade crônica e recorrente, uma vez obtenido o controle inicial da enfermidade, é necessário estabelecer estratégias terapêuticas a largo prazo com o objetivo de evitar a reaparição dos sintomas e de prevenir a aparição de complicações, tudo eles com o mínimo de custo possível. Em um tratamento a largo prazo, as IBPS também se han mostrado superiores a anti-AT2, administrados solos ou associados a procinéticos. Retirada do tratamento. A proporção de pacientes que se mantêm em remissão tras a retirada do tratamento varia notavelmente segundo as séries, pero sendo reduzida, tendo a suficiente entidade como para justificar um intento de suspender o tratamento em pacientes sem esofagite ou com esofagite leve, como grado 1 e 2 de Savamilha ou A e B de Los Angeles. Por contrário, não se recomenda realizar esse ensaio de retirada em aqueles que apresentam esofagites grado 3 e 4 de Savamilha e C e D de Los Angeles, por la alta probabilidade de recorrência da enfermidade de ERG. E por último, temos a prevenção, que vai evitar acostar-se e depois de las comidas, por lo menos hasta que hayan passado umas 2 horas desde a ingesta. Elevar a cabeceira da cama nos 10 a 15 centímetros mediante a colocação de tacos de madeira nas patas do cabeçal da cama. Não coloque almohadas, porque solamente conseguem flexionar o coelho e é necessário elevar todo o tronco superior. Não utilizar prendas ajustadas, não realizar comidas abundantes, controlar o sobrepeso, eliminar ou reduzir o consumo de tabaco e álcool. Estes dois são dos fatores de risco para desenvolver tanto a enfermidade de ERG como a esôfago de Barré. Evitar as comidas e bebidas que diminuem o tônus do esfíncter esofágico inferior.
Evite agachar ou hacer exercício mediante depois de comer e reduzir o estresse. E esta é minha apresentação. Muito graças por seu tempo.